Pai, diante de Ti, Senhor, aqui estamos, Senhor. Aqui para Tua filha amada, Senhor. Pai, derramar o poder da Tua glória, Senhor. Pai, usa ela como canal de bênção, cada vez mais, para falar conosco na Tua palavra, no Teu leite, Senhor. Pai, ela tem sido muito usada e tem sido minha ajudadora, Senhor. Não só a mim, mas como de todas as irmãs, Senhor. Ah, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por estar nesse ministério. Obrigado, Senhor, por conhecer essa pessoa amada, linda, cheirosa. Ah, Senhor Jesus, ela é tremenda, Senhor. Quando ela se entrega para Ti, Senhor, fala coisas lindas. Abre a Tua boca, Tu fala conosco. Então, fala conosco essa noite, Senhor. Eu te agradeço. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe a igreja para o Senhor? Amém. A presença de Deus é forte aqui, né? Glória a Deus. Irmãos, abra suas Bíblias, né? Filipenses. Filipenses 2. A partir do verso 3. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Maravilhoso, né? Estar na tua presença, na tua casa, na tua palavra. E tem bênçãos para nós. Filipenses 2 e 3. Amém? Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas como também, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência. Assim também operai ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Glória a Deus. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Carta de Paulo aos Filipenses. Hoje é noite de cura, né? E intercessão. Esse ano a gente está fazendo algo diferente, né? A gente tirou a quarta do avivamento e a sexta profética, e o domingo era fortalecimento da família, né? Aí esse ano a gente está fazendo um culto de ensino, de quarta, de sexta cura e intercessão. A gente vai estar intercedendo depois, né, no final do culto, pela família, né? Tudo aquilo que necessita de intercessão. E domingo a gente vai fazer um culto de adoração. Amém? Glória a Deus. E o Senhor me deu essa palavra dentro do tema que nós estamos trabalhando
trabalhando agora no Rio de Janeiro, que é o tema Desconstruindo o Orgulho, né? Desconstruindo as obras da carne, para que verdadeiramente a gente possa ter um ano de conquista. Então, essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe é uma carta de aprendizado. A igreja de Filipos era uma igreja alegre, uma igreja generosa, uma igreja saudável e recebia muitos elogios e muitas recompensas do Senhor Jesus. E existe algo chamado orgulho espiritual. Quem já ouviu falar? Glória a Deus. Às vezes a gente se orgulha de ser espiritual, às vezes a gente se orgulha de agradar a Deus, às vezes a gente se orgulha de ser recompensado por Deus. E como a nossa natureza é pecaminosa, então existem certos tipos de orgulho que também não vão agradar a Deus. Se nós nos orgulharmos de agradar a Deus, isso não vai agradar a Deus, né? Por quê, irmãos? O orgulho, ele é a raiz de todo pecado, né? Lúcifer, ele tinha orgulho, ele sentiu orgulho, né, de ser elogiado por Deus, de ser o anjo, né, mais belo do céu, e aquilo acabou contaminando o seu ser, a ponto dele querer ser melhor do que Deus. Então, a raiz de todo pecado, como eu já preguei outra vez aqui, é o orgulho. Então, quando o apóstolo Paulo ele vem aplicar a doutrina, que é o ensinamento à igreja de Filipenses, ele vai falar algo extraordinário, porque ele está diante de uma igreja generosa, uma igreja próspera, uma igreja alegre, uma igreja saudável, uma igreja que perante Deus só recebia elogios e recompensas. Porém, o apóstolo Paulo, homem espiritual, cheio, né, do Espírito Santo, da graça de Deus, ele começou a ver que se aquela igreja se mantesse naquele orgulho espiritual, eles poderiam ali, de repente, se perder mais para frente. Então é incrível o que ele fala aqui. Ele vai dizer assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Né? Existe dentro da igreja, irmãos, um espírito de competitividade. Nas pequenas, nas grandes, então acho que nem se fala, né? Aquele que louva melhor, aquele que prega melhor. Né? Isso acaba gerando uma competição. Existem igrejas que fazem até gincana. Quem vai fazer aqui uma gincana? Quem vai ganhar mais alma? Quem vai trazer mais alma para a igreja? Entendeu? Então, assim, nós vamos compreender, irmãos, que o negócio é mais sério do que nós imaginávamos. Essa questão de desconstruir as obras da carne é mais sério do que nós pensávamos. Porque nós precisamos, irmãos, verdadeiramente ser parecidos com Cristo, ser como filhos, né? Ser semelhante à imagem e semelhança daquele que nos criou. Porque se nós não resgatarmos essa identidade em nós, vai ser muito difícil desenvolver a salvação, operar a salvação, né? Como ele fala aqui. Então ele vai dizer assim: vocês não podem fazer as coisas por contenda, para provocar o outro, né? Ou por vanglória, para trazer a glória para si. E o que nós temos hoje é isso, irmãos. A nossa igreja não é cheia, por quê? Porque ainda nós estamos falando a verdade, pregando o evangelho verdadeiro. E quando a gente pede para a pessoa se posicionar, se endireitar, quando a gente fala para a pessoa: olha, você precisa passar mais tempo na presença de Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você precisa dominar suas emoções. Se a gente fala isso com todo amor, com todo carinho, a pessoa não vai querer igreja mais. Ela sai da igreja. Entendeu? Porque ali na esquina tem uma igreja que não vai falar isso para ela. Em cada esquina tem uma igreja. Né? Então, assim, graças a Deus, irmãos, que nós estamos aqui para ouvir a verdade. Porque é a verdade que nos liberta, irmãos. O orgulho é um vício. A mentira é um vício. A indisciplina é um vício.
vício, a arrogância é um vício, a vanglória é um vício, tudo isso é vício. Então, é algo que nós carregamos dentro de nós, irmãos, e que nos vicia, e muitas das vezes a gente faz, temos certas atitudes, certas condutas nós temos que nós nem percebemos. Então a palavra nos ensina, a palavra de cura para a nossa alma. Nada façais, não façam nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Humildade é você, eu sou uma pastora e missionária, mas isso aqui é só um cargo eclesiástico. Mas quando ela chega do meu lado, eu tenho que olhar para ela como alguém que é superior a mim. Eu tenho que olhar para ela me sentindo inferior. Isso é humildade. É você se aproximar de alguém. É você se aproximar de Deus ou se aproximar de alguém com o coração aberto, pronto a uma nova ideia, pronto a ouvir, pronto a compreender a ideia do outro. Então o apóstolo está dizendo: olha, vocês são alegres, vocês são generosos, vocês são saudáveis, vocês têm muitas recompensas de Deus. Tanto é que a igreja de Filipenses foi a igreja que mais ajudou o apóstolo Paulo em questão financeira. Nem a igreja de Coríntios, que ele trabalhou tanto naquela igreja, ajudou ele financeiramente como a igreja de Filipos. Então ele vai dizer: só que vocês não podem se vangloriar disso, né? Vocês têm que fazer as coisas por humildade. Aí ele diz: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É muito simples. Às vezes eu penso assim: porque eu prego, né? Porque o Senhor me deu o dom de ministrar a palavra, então eu sou melhor do que a Lorena, por exemplo. Não, eu tenho que me aproximar dela e ver o que ela tem de especial, o que se destaca nela, e considerar aquilo mais importante do que aquilo que eu trago comigo. Aleluia. Se cada um fizer isso, se eu considerar mais importante o que a Lorena tem do que aquilo que eu tenho, se a Lorena considerar mais importante o que a Cátia tem do que ela tem, se a Cátia considerar mais importante o que a missionária Sueli tem do que ela tem, nós vamos compreender, irmãos, que automaticamente, naturalmente, nós seremos uma igreja saudável. Né? Uma igreja num só espírito, numa só visão, uma igreja em unidade. E quando há unidade, Deus opera, Deus desce, Deus faz milagre, Deus manifesta o seu poder, Deus manifesta a sua presença. Se cada um fizer as coisas por humildade, então quando eu olhar para o meu irmão, quando eu olhar seja ele meu irmão espiritual, meu irmão de sangue, quando eu olhar para a minha parentela, quando eu olhar para aquele que trabalha do meu lado, seja isso na igreja, irmãos, ou fora da igreja, que você possa ter este coração humilde e que você possa se importar mais com aquilo que ele tem para oferecer do que com aquilo que você mesmo tem para oferecer. Jesus tinha muito para oferecer. Muito, infinitamente mais. Deus é infinito. Não vai chegar, nunca vai haver um dia na nossa vida, seja ela na terra ou na eternidade, que nós vamos dizer assim: agora eu conheço tudo de Deus. Nunca vai haver esse dia, porque Deus é eterno e infinito. Todos os dias há uma coisa nova para aprender com Deus. Jesus, ele é infinito. Ele tinha muito, muito para oferecer. Mas quando ele chegava do lado do cego, daquele que precisava de milagre, ele falava assim: o que queres que eu te faça? Fala para mim o que mais importa para você. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Mostra para mim o que mais importa para você. E quando Jesus tinha essa atitude de chegar do lado do cego e dizer assim para ele: mostra para mim o que mais importa para você, mesmo ele sabendo o que era,
ele se tornava não superior, humilde diante daquele homem necessitado, e agora o homem se torna superior a Cristo, porque agora Cristo está se humilhando ali, né? Chegando, se humilhando não, mas chegando com o coração humilde, perguntando: o que queres que eu te faça? Se tornando inferior, porque agora é Cristo quem vai obedecer uma ordem. Agora é Cristo quem vai servir aquele homem. Então Jesus é um homem que veio para dar exemplo. Não estou falando para você que nós vamos chegar à glória de Cristo e nem à glória de Deus, não é nada disso. O que eu estou falando para você, o que nós estamos aprendendo nessa noite, igreja, é que Jesus, tudo que Jesus fez foi para nos dar exemplo de como conviver uns com os outros. E assim desenvolver a salvação. Então é isso. Não é que Jesus estava se rebaixando, mas Jesus estava mostrando a humildade. Quando ele chega do lado do cego, ele poderia simplesmente chegar e falar: eu sou todo poderoso, então que você passe a ver. Não. Ele chegou e disse: o que é mais importante para você? Aleluia, me fala. Glória a Deus. Porque aquilo que for mais importante para você é o que vai importar para mim de agora em diante. Então, quando eu trato meu irmão assim, quando eu desenvolvo essa comunhão, né? Ele vai falar até antes, ele vai falar assim: olha só uma coisa interessante. Portanto, se há algum conforto em Cristo, e se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, ou seja, o afeto de Jesus, o amor de Jesus, a compaixão de Jesus vinha de dentro dele, das suas entranhas, entranháveis afetos e compaixões. Então, quando eu olho para o meu irmão, quando eu vou me relacionar com alguém, eu tenho que ter este amor, este afeto, essa compaixão, e ela tem que fluir daqui, ó, de dentro. Aleluia. Não da boca para fora, não de maneira superficial, igual a gente vê hoje, né? Rapaz, irmão, não sei o quê. Aí tem uns passamentos de pau, né? Nossa, aqui fala um monte, aí depois passa a falar mal do pastor, fala mal do culto, fala mal da igreja, que o culto é isso, que o culto é aquilo, que a palavra foi isso, que a palavra foi aquilo. Aí aqui faz um monte de jura de amor. Ai, eu te amo tanto. Aí não dá o grupo, né? Nossa, eu nunca vi uma igreja igual a TPJ. Aí da boca para fora é melhor que não fala. Então, Jesus está falando: tem que sair das entranhas, tem que sair de dentro de nós. Aleluia. Para que a gente possa verdadeiramente falar. Aí ele vai dizer assim: ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Olha o sentimento que houve em Cristo Jesus: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo em forma de Deus, sendo uma criatura humana e divina ao mesmo tempo, não teve por usurpação, ou seja, não tomou o lugar de Deus. Irmãos, não existe outra maneira de desconstruir o nosso orgulho, desconstruir a arrogância, a soberba, as obras da carne, sem olhar para Jesus. Só olhando para Jesus, só possuindo a mente de Cristo, só olhando para este exemplo e procurando seguir dia após dia, é que nós podemos desconstruir as obras da carne. Então, ele aniquilou-se a si mesmo, ele mesmo se aniquilou, ele mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Glória a Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Irmãos, que Jesus é esse? Que homem é esse? Que poderia vir e fazer tudo diferente. Ele sim
poderia se exaltar, ele sim poderia se vangloriar, ele sim poderia se orgulhar de ser o unigênito Filho de Deus, mas mesmo assim não fez. Ele se aniquilou, ele se humilhou e se fez, se colocou na forma de homem semelhante aos homens, esvaziou de si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homens. Então, aquilo que Jesus era por dentro, ele era por fora. Está entendendo? Ele se fez semelhante aos homens e foi achado na forma de homens. Aquilo que ele era por dentro, ele também era por fora. Ele não tem duas caras, não tem dupla personalidade. Ele é reto, ele é íntegro. Ele é maravilhoso, Deus. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Porque ele tem que desconstruir o orgulho, a arrogância, a soberba. Porque não existe outra maneira de ser honrado por Deus. A Bíblia é bem clara em dizer: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus não ouve a oração do soberbo. Deus não escuta a oração daquele que se vangloria, daquele que faz coisas por contenda. Deus não ouve essa oração, mas Ele dá o teu favor aos humildes. Aleluia. É tão maravilhoso o que Jesus fez, irmãos. É tão maravilhoso, irmãos, a obediência de Cristo. Foi uma obediência que precedeu uma morte violenta, uma morte lenta, uma morte sofrida, uma morte vil, dolorosa, mas que o recompensou com o poder e a autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Porque depois da morte, a Bíblia diz, nós lemos, Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Mas ele teve que passar pelo teste. Ele teve que se esvaziar para chegar a tal ponto de exaltação. Ele precisou antes se esvaziar. Primeiro ele precisou passar pela humilhação para depois viver, provar a exaltação. Então tudo que Deus fez com Cristo foi aplicar em Cristo a justiça dele. Porque Deus é justo. E Deus, irmãos, ele não tem pacto, aliança nenhuma com o pecado. Ele é justo e santo. Aleluia. Então, quando o pecado entra no mundo, por conta do orgulho, da soberba, da arrogância, através de Lúcifer, depois através de Eva e através de Adão, tudo raiz de orgulho. Aleluia. Agora Deus precisava usar alguém para aplicar nesse alguém que não tem orgulho, que não é soberbo, que não é arrogante, que se fez em forma de homem, em forma de servo, que se humilhou, que foi obediente até a morte, que derramou sangue, que verteu sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, porque agora Deus encontrou alguém que verdadeiramente pode acreditar a sua justiça. Aleluia. Imputar a sua justiça. Deus é justo. Então Deus olha para Jesus, o Filho vem, e aí Deus se agrada, Deus tem prazer em Jesus. E quando ele olha para Jesus, ele fala: esse não tem raiz de orgulho,
Este não tem raiz de pecado. Este não tem raiz de soberba. Este não tem raiz de arrogância. Este não tem raiz nenhuma de pecado. Então eu vou lançar sobre ele o pecado da humanidade. E por causa dele, eu não verei o pecado da humanidade. Aleluia. Jesus é a propiciação dos nossos pecados. É a tampa da arca da aliança, propiciatório. Quando o sumo sacerdote levava a arca, estava ali a lei, o maná e a vara de Arão. Quando colocava a tampa era propiciatória, ali eles vertiam o sangue do animal. E se Deus aprovasse o sumo sacerdote, ele recebia o holocausto, o sacrifício. Se Deus não aprovasse, o sumo sacerdote ele era consumido dentro do tabernáculo. Então Jesus é a propiciação. Aleluia. Você tem ideia do que é isso? Por causa de Jesus, nossos pecados são escondidos de Deus. Aleluia. E por causa da sua humildade, Ele veio provar para mim e para você, para a humanidade, que o teu sacrifício, a tua obediência é capaz de nos fazer aptos a desconstruir a velha natureza, os velhos costumes, os velhos hábitos, a obra da carne, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e assim poder usar o nome de Jesus. Ninguém que está na carne pode usar o nome de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos foram tentar expulsar os demônios e os demônios não saíram. E eles voltaram até Cristo, indignados. Por que, Senhor? Nós falamos o teu nome, em nome de Jesus. Por que não saiu? Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: existem castas de demônios que só podem ser expulsas, só saem com jejum e oração. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é só o nome de Jesus, é uma vida dedicada. Nós vamos ler aqui assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, irmãos, não é um milagre urgente, não é uma libertação superficial, é uma jornada. A vida do crente é uma jornada, é todo dia, é uma busca incessante. É você buscar todo dia, desenvolver a tua salvação todo dia. Paulo está falando assim: se vocês faziam isso na minha ausência, quanto mais, não, se vocês estão fazendo isso na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Tem pessoas que são crentes só aqui na igreja, só quando está na presença do pastor, quando está na igreja, mas na ausência não está jejuando, não está orando, não está desenvolvendo a salvação, não está se alimentando da palavra, não está buscando conhecimento, não está, irmãos, se santificando, se consagrando, se separando do mundo. Aí quando aparece o demônio, você vai dizer em nome de Jesus: sai, demônio, não vai sair. Não vai. Jesus precisou passar pela morte de cruz e só aí então depois é que os discípulos receberam poder e autoridade para expulsar demônios. Mas quando Jesus volta na ressurreição, a ordem é para orar e jejuar. Enquanto Jesus ainda estava andando com eles podiam comer e
Porque agora, hoje ele só tem um Consolador, o Espírito Santo. Ele já deu os exemplos, ele já deixou o exemplo, ele já deixou o legado, ele já mostrou como fazer. Aleluia. Então Deus está falando, tem que desconstruir as obras da carne, tem que ter autogoverno, tem que ter domínio. Aleluias. Por que eu não consigo jejuar? Porque eu não consigo dominar os seus impulsos. Eu não consigo falar para minha carne, não é você quem manda é o Espírito. Por isso, domínio próprio, temperança, aleluias, fruto do Espírito. Se nós tivermos, irmãos, desenvolvendo a nossa salvação dia após dia, desenvolvendo, operar a salvação com temor e tremor. Temor a Deus e tremor à tua palavra. Aleluia. Temor a Deus que é soberano, é justo, e tremor diante da tua palavra, porque a tua palavra é lei. Aleluia. Aí ele vai dizer assim, glória a Deus, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Glória a Deus, Deus opera em nós. Aquilo que Ele quer, Deus desenvolve em nós aquilo que Ele quer, e Ele nos dá condição de efetuarmos aquilo que Ele quer, segundo a sua boa vontade. Então Deus, Ele abre a ferida e Ele fecha a ferida. É o outro lado do amor. Quem conhece o outro lado do amor de Deus? Que outro lado é esse? Quando Ele permite a dor, o sofrimento, a ferida, a cruz, a humilhação, a rejeição, a traição, a ingratidão. Ele permite. Que Ele quer operar, Ele vai operar em nós o querer e também vai nos dar a condição de efetuar. Então Ele vai desconstruir em nós até que se efetue a boa vontade dEle. E que boa vontade de Deus que é? Que boa vontade é essa? Que nos tornemos humildes, como Cristo. Está entendendo? O Lena falou de Antônio. Ela falou para mim que você não é. Pois é, também. Apanhamos. Eu estava escutando um louvor. Já vou encerrar já. Eu descobri lá, até coloquei lá os estados, depois eu vou colocar aí para a gente ouvir e prestar atenção na letra. O louvor ele fala assim que ele veio como um leão e nos cercou. E como um leão nos despedaçou. Quebrou e moeu os nossos olhos, mas eu aprendi que isso também é amor. Aleluia. Então, só quem verdadeiramente, irmãos, quer ser desconstruído, quer se tornar uma nova criatura, quer ser alguém irrepreensível e inculpável diante de uma geração perversa e corrompida, é que vai compreender essa palavra. Aleluia. Então Deus ele vai efetuar, Ele vai desenvolver. Ele vai desenvolver o que Ele quer conosco. Não adianta. Ele opera em nós, tanto querer como efetuar. Aquilo que Ele quer fazer em nós, Ele mesmo vai efetuar. Ele vai abrir a ferida e Ele vai fechar a ferida. Ele vai abrir a dor e depois Ele vai fechar, Ele vai sarar. Entendeu? Ele vai nos fazer sofrer, mas também vai nos carregar no braço. Aleluia. Olha que Deus maravilhoso, irmãos. Na palavra desse Deus. Por que Ele faz isso? Aí Ele vai dizer, ó, não adianta murmurar e nem contender, não. Não vem murmurar.
ferramentas que vai te levar para a salvação, para o temor e para o temor, temor do nome de Jesus, temor de Deus e temor da tua palavra. E não adianta murmurar, aleluia, e nem ficar fazendo contenda, o Senhor diz. Porque Ele quer nos tornar irrepreensíveis e sinceros. E Ele quer que nós vamos resplandecer como astros do mundo, como a luz do mundo, como a estrela do mundo. Não a estrela que você é melhor do que alguém, não. Porque para você resplandecer como a luz para este mundo, verdadeiramente, como astros para este mundo, você vai passar muita luta. Você vai ser humilhado, você vai passar por muita provação. E depois de aprovado, é que nós vamos resplandecer. Aleluia. Como astros no mundo. Glória a Deus. Então que nessa noite nós possamos aprender com Cristo e a tua palavra. Glória ao teu nome, Jesus. Porque Deus é fiel. E eu louvo a Deus por você que está aqui. Glória a Deus. Eu quero colocar o louvor para colocar? Tem internet aí? Não? Então pode encerrar, pastor, aqui a transmissão, por gentileza. Nós vamos nos colocar de pé bem aqui à frente de todo mundo. Vamos ouvir esse hino. Esse hino vai ficar como uma forma de oração.